que falamos até agora sobre evolução e transformação digital envolve uma questão muito importante: os dados. A ciência de dados envolve a mineração desse conjunto de dados e a sua interpretação para transformá-los em informações. Cássio Vargas está aqui conosco para falar um pouco mais sobre o que é chamado de um novo petróleo. Muito boa tarde, pessoal. Eu sou o Cássio, eu sou analista de dados aqui na Ecor. Sejam bem-vindos ao nosso Open Forum. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre dados, sobre ciência de dados, sobre como a revolução dos dados vem afetando o nosso dia a dia e como isso pode gerar um impacto nas empresas. E, claro, é uma apresentação relativamente rápida, então a gente não vai conseguir entrar em muitos detalhes, mas eu espero que a gente consiga cobrir alguns tópicos que são bem importantes e a gente consiga pelo menos entender um pouquinho sobre esse mundo que, embora já esteja bem disseminado, muita gente já esteja trabalhando dentro de dados, conheça dados, já tem aplicado dentro das empresas, eles ainda geram um pouquinho de dúvidas e tem muita gente precisando, correndo atrás e tentando entender este mundo, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre a revolução de dados, né? Sobre como isso tem afetado as empresas, de uma forma geral. A cultura data-driven, que dá para se dizer que quando a gente fala em dados, ela é o que mais pega, né? O que mais impacta dentro das empresas, porque ela é uma cultura que não apenas não faz apenas que seja necessário instalar ferramentas, não é simplesmente instalar uma ferramenta nova e sair utilizando, não é ter um processo de dados em termos de ferramental e sair utilizando, não é, o processo é um pouquinho diferente, ele envolve bastante uma mudança de mentalidade nas empresas, mudança de contextos, né, de como as pessoas trabalham, e é mais ou menos quebrando alguns paradigmas que isso acaba acontecendo. Por isso que ela é um pouquinho mais complicada de ser implementada, mas sem ela, todo um processo de dados ele não vai ter grande efeito se ela não estiver bem encaixada, tiver todo mundo acompanhando, se tiver todo mundo engajado com esse processo, tá? E mais para o final a gente vai falar um pouquinho sobre data science, inteligência artificial, a gente vai falar um pouquinho sobre machine learning, mas bem rapidamente, mas pelo menos para o pessoal entender qual é a diferença entre eles, qual é o foco de cada um e quais são as principais finalidades. Vale lembrar que a gente tem uma equipe de back-office que está respondendo algumas perguntas, então fiquem à vontade, a gente tem no LinkedIn algumas perguntas, fiquem à vontade para, caso haja alguma dúvida, questionar ali, que a gente está respondendo conforme elas vão aparecendo. Começando então, eu costumo dizer que dados, né, esse processo de revolução de dados e tudo mais, ele faz parte desse processo da revolução digital dentro das empresas, né? Veio a transformação digital, as empresas aderiram, né, sistemas dentro das suas empresas. O que acontece agora? Elas precisam começar a entender um pouco mais sobre tudo aquilo que transita dentro de seus ambientes, né? Então, as empresas têm muitas aplicações, tem várias áreas usando arquivos de Excel para tudo quanto é lado. Então, as coisas de fato estão digital, mas as empresas ainda não estão sabendo lidar muito bem com os dados que estão em seus ambientes, como fazer, o que fazer, onde está, como é que eu coleto. Então, eu gosto de dizer que dados, ele vem, na verdade, né, o processo de dados, ele vem para basicamente responder perguntas, né? Então, a gente tem ali um que, quem, quando, como, onde, né? Então, por que essas perguntas, basicamente, né? É para tentar entender aquelas coisas que as empresas ainda não sabem como lidar em relação aos seus próprios clientes, muitas vezes, né? O que os meus clientes costumam comprar no quinto dia útil, né? Estou pensando em algum exemplo alguma hipotético. Quando os meus clientes decidem não comprar mais de nós, e daí, claro, né, tentar entender algum motivo. Onde estão os meus principais clientes? Quem são, né? Quem é o meu público-alvo exatamente, né? Para quem que eu vendo hoje? A gente pode considerar gêneros, a gente pode considerar a faixa etária de idade, a gente pode considerar, claro, daí em outros nichos, é equipamento agrícola, é fábrica, então é justamente a gente tentar entender bem o nosso cliente com análise de dados para que a gente consiga tirar dessas perguntas, as respostas, que é basicamente esse o ponto principal. A gente está tentando, então, primeiro a gente define quais são as nossas estratégias, depois a gente faz essas perguntas e, posteriormente, a gente começa a responder essas perguntas aos poucos.
Claro, eu vou falar um pouquinho, né, uma forma mais ou menos de como fazer isso, né, de uma forma bem branda, é algo que precisa se aprofundar bastante, é uma estratégia um pouquinho mais complicada, mas é importante que as empresas saibam que dados ele realmente vem para responder perguntas, ou perguntas no passado de coisas que já existem, mas muitas vezes já existem muitos algoritmos, existem muitos trabalhos para responder a perguntas e coisas que não existem ainda, né? Trabalhando em predições, em predições futuras, e é mais ou menos essa é a técnica. Então, é impossível a gente não falar de dados sem trazer aquele clichê do petróleo, né? É muito comum hoje em dia a gente tem essa frase do os dados eles são o novo petróleo, né, do Clive Humby, que é justamente os dados hoje ele vem para enriquecer as empresas, mas é muito importante a gente ter a ciência de que os dados por si só eles não representam absolutamente nada se tu não souber ler eles, se tu não souber extrair uma informação, porque assim como o petróleo, né, ele tem um processo de tratamento, estudo, avaliação, refinamento, né? Digamos que se hoje tu descobre que tu tem petróleo na tua, sei lá, na tua garagem de casa, e tu resolve contratar uma empresa para furar aquilo ali para tirar petróleo, o máximo que tu conseguia, sei lá, fazer uma sujeirada e gerar uma poluição, tomar uma multa ambiental, alguma coisa do tipo. Porque o processo ele não é tão simples, ele requer estudo, ele requer uma preparação, ele requer todo um tratamento. Então, esse processo ele é bem mais amplo, tá? Então, assim como o petróleo, e por isso dessa comparação, porque assim como o petróleo requer para que exista, né, os dados, assim como o petróleo requer um processo bem extenso e muito bem definido para que consiga tirar valor no final, né, para que consiga fazer o processo de refinaria, então ele está pensando, né, em gasolina, está nos postos de combustíveis e as pessoas de fato conseguirem utilizar. Os dados é a mesma coisa, né? Então o importante os dados eles já estão no quintal da sua casa. Isso é importante. As pessoas precisam, as empresas precisam entender, as pessoas de forma geral, né? A comunidade de dados precisa entender que os dados já estão dentro das empresas, eles já estão nos quintais das casas, mas a gente precisa saber como tirar esse petróleo e não adianta realmente apenas tu fazer um buraco no chão e tentar coletar isso. Ele requer todo um processo de tratamento, ele requer um processo de investimento em profissionais, em ferramenta, em cultura dentro das empresas, como eu comentei sobre a cultura de data-driven, e é mais ou menos por aí que a gente começa a falar de dados, tá? Então, como um processo que ele pode ser de grande valor, muito, muito grande valor, porém, ele precisa ser muito bem estudado e muito bem preparado para que tudo aquilo que eles pretendem, tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente quer responder, né, sobre as perguntas que eu comentei antes, estejam sendo respondidos da forma correta. Isso é o ponto mais importante. Vou falar então um pouquinho sobre data-driven, aquilo que eu comentei antes, né, e é nesse momento que a gente vai se debruçar um pouquinho mais, vamos falar um pouquinho mais sobre como as coisas precisam acontecer, sobre como é importante que as empresas estejam preparadas. O termo data-driven em si, ele pode ser traduzido como orientado a objetos, né? Então, como o slide comenta ali, né, ele é muito mais que um buzzword, ele não é apenas só isso. Ele é uma cultura, que ele vai servir como um alicerce, ele vai servir como o processo de tomada de decisões das empresas. Então, esse é um ponto muito importante. A gente tira aquele processo de as pessoas tomando decisão apenas por instinto, por achismo, por julgarem que elas conhecem muito bem o processo, e a gente traz isso por um processo embasado de dados, onde os números vão responder o que aquilo precisa ser feito. Por exemplo, eu quero abrir uma filial. Qual é o melhor lugar para abrir essa filial? A gente vai abrir uma filial na região Nordeste, a gente vai abrir uma filial na região Centro-Oeste, onde estão basicamente nossos clientes, né? Então, tu começa a responder esse tipo de coisa. Meus clientes, eles estão em tal lugar, então essa filial, com centro de distribuição, é melhor que a gente deixe ele numa região Sudeste? Não, mas espera aí, nossos clientes, eles estão mais no Nordeste, então a gente começa a responder, beleza, no Nordeste, qual é o meu público-alvo? São adolescentes, pessoas adultas? Qual é a faixa etária? Qual é o gênero que a gente mais vende? Então, a gente começa a tentar entender com os dados, justamente, como responder essas perguntas para que a decisão que a gente vai tomar, que é uma decisão estratégica, uma decisão muito importante, em termos de estrutura para a empresa, de crescimento para a empresa, essa decisão ela seja tomada da melhor forma e que não gere tantos impactos, tá? E para aplicar esse conceito de data-driven, ele requer uma mudança de mentalidade muito grande, como eu comentei antes, tá?
de investimento, de capacitação. As empresas não, eu nem vou entrar muito em empresas, eu falei muito em empresas agora, mas eu vou mudar um pouquinho só. As pessoas, elas precisam ter uma mentalidade totalmente diferente em relação a isso, tá? O Data Driven é o exercício de paciência diário, tá? Então, as pessoas precisam ter essa coisa de vamos focar agora, a partir de agora a gente vai usar os dados. Não, mas eu não quero, eu conheço bem esse processo é muito bem definido, eu já conheço todos os nossos clientes, está aqui na minha cabeça. E se essa pessoa deixa de sair, deixa de trabalhar, mas né, deixa de trabalhar na empresa, como é que isso funciona? Quem é que a gente vai passar esse conhecimento? Porque bem ou mal esse conhecimento está na cabeça das pessoas, não está como parte de uma estrutura organizacional onde outras pessoas podem ter acesso, e mais ainda, né? Essa pessoa que julga conhecer muito, quando os dados eles são expostos, outras pessoas podem ver e entender que a pessoa talvez não conhece tanto assim, né? Então a gente realmente olhar para os dados e a gente ter essa coisa de vamos tomar uma decisão com o que a gente está vendo e não no que a gente acha. Então ele é um adjetivo, né, que ele qualifica processos e dados, ou seja, embasados em coletas de análise de informações. Então, mundo de negócios é bem complicado continuar tomando decisão com base apenas em achar, em estudar apenas, né? E o ideal é que tu tome uma decisão com base no planejamento, buscar as fontes, entender, conhecer onde estão as coisas e assim tomar as decisões. E ele precisa ser adotado por todos, né? Por isso, aquele quarto bullet é basicamente sobre isso, tá? Mas ele precisa ser evangelizado pelas pessoas influentes. Eu não gosto de usar exatamente dessa forma, mas muitas pessoas dizem que a cultura de data-driven ela precisa ser top-down. Então, ela precisa partir de cima para baixo, dos diretores, diretoras, das pessoas que de fato mantêm, né, essa direção da empresa, e tu ir baixando até que de fato todo mundo esteja aderido. Porque como muda muito a mentalidade, a gente sabe que trabalhar nesse contexto de que a partir de agora vamos usar de tal forma. A gente não pode tomar uma decisão sem que seja dado, sem que a gente tenha uma consulta de fonte onde estão nossos dados centralizados. Então isso precisa ser uma coisa que tem que ser trabalhado no dia a dia, mas depois de fato de implementar, as pessoas passam a inclusive entender como funciona e partem a preferir inclusive, e não apenas, né, aquela coisa de tomar decisões por conta. E por isso que ali embaixo tem as decisões, os dados eles devem estar centralizados. E o que é isso, né? A gente vai ver agora num próximo slide sobre fontes de dados, né? Algumas coisas onde está cada coisa e tudo mais. Mas é basicamente isso, né? É muito comum a gente ter hoje, né? Vamos dar um exemplo, sei lá, a área de marketing usa uma estratégia de estudo. E ela tem arquivos aqui, ali e lá. No financeiro ele usa outra estratégia. Claro, sempre serão estratégias diferentes, mas é importante que a empresa tenha de uma forma coesa e de uma forma centralizada os seus dados e onde estão as coisas, e não cada área parecer que é uma empresa diferente, sabe? Então a gente tem que ter um processo, um fluxo que é correto de dados, porque é muito comum algumas áreas usam dados baseados em arquivos mesmo, tem área que a gente usa Excel para tudo, a gente tem Excel aqui, Excel para ali, Excel lá, daí as outras áreas não, a gente usa o ERP, somente o ERP, a gente não faz nada além do que está dentro do ERP, a gente não toma nenhuma, né, não usa nenhum tipo de análise fora disso. E é mais ou menos isso que a gente tem que tomar um cuidado para que a gente consiga centralizar. Esses arquivos Excel, esse ERP, essas ferramentas que se usa em termos, né, que são estruturas de armazenamento de dados, elas precisam estar centralizadas num ambiente, dentro de seja um Data Lake, seja um Data Warehouse, um ambiente que de fato a gente consiga divulgar a todos, não aberto a todos, mas que todos tenham pelo menos o mesmo norte, olhando para o mesmo lugar, e daí depois de fato tomando suas decisões conforme a sua área deseja e a sua área precisa, conforme a estratégia de negócio. E como implementar esse data-driven, tá? Sim, o slide em branco justamente por isso, que é para que a gente, não totalmente branco, na verdade ele começa em branco, para que a gente consiga ter justamente esse processo de por onde a gente vai começar, né? Então, eu defini algumas estratégias, isso é alguma coisa de minha experiência, né, do meu trabalho no dia a dia. Então, a gente precisa, antes de qualquer coisa, digamos que eu quero implementar dados dentro da minha empresa, eu preciso começar a trabalhar com dados, eu preciso começar a ler os meus dados, eu preciso trazer isso de uma forma mais correta para que, de fato, isso seja parte da minha cultura da empresa, seja uma parte para o futuro do que, em termos estratégicos, a empresa precisa. Então, a primeira coisa que a gente precisa é definir quais são essas necessidades de negócio. Isso é uma coisa muito importante. As pessoas precisam definir quais perguntas elas querem responder, como eu comentei lá no começo. Então, não adianta basicamente apenas começar a mexer em dados, pegar dados de tudo quanto é lado, centralizar, jogar no banco,
sendo que tu ainda não sabe exatamente o que quer responder com aquilo. Né? Então, tu quer responder o teu fluxo de clientes, tu quer trabalhar com estratégia de marketing, de repente, com os clientes, tu precisa trabalhar com de repente, desenvolver alguma forma de predição de variação de preços dentro dos teus produtos, né? Quando é que pode aumentar, quando é que pode baixar, se tu baixar, como é que tu pode atingir as pessoas, se tu aumentar, qual talvez a perda que tu tem, né? Se talvez aumentando, tu vai ter uma perda. Mas essa perda compensa em termos de ganhos líquidos. Então é mais ou menos por aí que as empresas, as pessoas, as decisões precisam começar. Então, entendendo quais são as necessidades. Esse é o ponto principal. Num segundo momento, entender a confiabilidade local dos dados. E o que é isso, tá? A gente sabe que todas as empresas, quase todas as empresas hoje, tipo, pequeno para médio porte e indo além, elas têm já um ERP, já tem um sistema próprio, onde ela armazena seus dados, elas têm entradas de clientes, saídas, compra, venda, todo esse processo a gente já sabe que isso existe. Mas onde mais a gente está armazenando dados que a gente não utiliza aqui? É muito comum o pessoal exporta relatório de um ERP, joga em um Excel, faz todo um trabalho absurdo. Eu já cansei de ver arquivos de Excel que funcionavam quase como um ERP, que tinha uma ferramenta gigante por trás, com VBA, mas eles estavam no Excel, na máquina de uma pessoa, sem uma possível auditoria, ou então em arquivos de rede, né? Sem um processo de auditoria. A gente sabe agora, a gente tem LGPD. Então é basicamente isso, tá? A gente começar a entender onde estão esses dados. Esses dados só estão no RP, quais áreas tem essa coisa de orientação a dados voltada a arquivos, né? Quantos arquivos a gente tem, quantos arquivos transitam. A gente recebe um arquivo de texto toda madrugada. Esse arquivo, como é que ele entra para o RP? Então é começar a entender isso e estabelecer exatamente onde estão as coisas para que comece a pensar nas ferramentas que é agora no nosso bullet número 3. Então, esse extrair dados, né? Justamente isso, a gente começar, então, definiu agora onde estão todos os dados, né? Esses dados a gente descobriu que algumas áreas têm arquivos de Excel que eles usam para diversas coisas, tem outras áreas que não, eles usam somente realmente o que os sistemas internos da empresa provém. Então, tu começa a fazer esse processo e daí tu começa a extrair. Então, tu vai ter que decidir algum tipo de ferramenta que, de fato, começa a extrair. A gente é muito comum ferramentas de ETL, né? De Extract, Transform and Load, que são, de fato, as ferramentas que pegam os dados daqui, fazem um processo de transformação, carrega em outro ambiente, né? Pode ser um data warehouse. A gente tem até algumas linguagens que fazem isso, então é basicamente começar a definir isso. E, por último, de fato, é como usar esses dados. Então, no como usar esses dados, a gente começa a pensar, inclusive, em ferramentas, né? Então, a gente pode começar em ferramentas mais de front-end de dados, né? Um Tableau, um Power BI, o Quickly. Então, são ferramentas onde tu já tem esses dados centralizados lá no teu data warehouse, no teu banco que tu preferir, da forma como tu estruturar. E essas ferramentas vão conectar nesses bancos e vão começar a gerar esses insights para ti, conforme, obviamente, as pessoas qualificadas que conhecem os processos, que conhecem tudo, vão gerar essas análises, vão gerar essas decisões. Aqui agora eu adicionei, tem uma imagem que ela basicamente ajuda a entender um pouquinho esse processo, né? Naquela primeira coluna, digamos assim, a gente tem quais são nossas fontes de dados principais, né? Ali tem bancos de dados SQL, tem banco de dados NoSQL, tem arquivos ali, fala em XML, mas a gente também tem muita coisa, é comum a gente ver nas empresas arquivos em Excel, em arquivos CSV, isso é muito, muito comum. Numa segunda camada, a gente vai ter daí o nosso processo de Extract and Transform, que é justamente, né, extrair essas fontes de dados, fazer o processo de transformação. E, por último, a gente tem o nosso processo de Analytics, que é justamente ter agora, já com os dados tratados, os dados bonitinho, tudo certinho, tudo carregado, a gente conectar nesses dados e gerar os insights que a gente precisa para que, né, a gente consiga começar a tomar as decisões que a gente quer baseadas em dados. Cultura de Data Driven. Sobre Data Driven é basicamente isso. Como eu comentei, ele é um pouquinho rápido, a gente, né, tenta pelo menos abordar um aspecto, mas é basicamente isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as áreas de estudo, basicamente o que a gente tem hoje mais comum dentro de dados, né? Então é importante a gente deixar isso bem estabelecido, que são as mais comuns, tá bom? Então, a gente tem ciência de dados, a inteligência artificial, a gente tem daí o processo de machine learning.
E basicamente, né, como está ali, a Data Science ele é um campo multidisciplinar que ele é focado em descobertas de insights, basicamente acionáveis por grandes conjuntos de dados. Então, é justamente isso, a gente pegar aquele bolo de dados, né, como eu comentei antes, a gente tem que trazer os dados das nossas fontes, criar uma consolidação, e aí mais ou menos que a gente começa a entrar a ciência de dados, que a gente vai pegar esse bolo de dados consolidado e vai começar, de fato, a gerar o que a empresa precisa com base em algoritmos, com base em estudos, com base em estratégia. Esse é o ponto importante. Então, a ciência de dados é basicamente isso, tá? Ela vai atuar dentro de estatística, em algumas partes de predições. Eu vou mostrar no próximo slide ali como é que elas se conectam e como as coisas funcionam entre si. Então, mas o principal objetivo, né, dos especialistas de dados é realmente responder algumas perguntas e localizar os possíveis caminhos, né, de como as coisas devem acontecer e como elas precisam seguir. Já a inteligência artificial ela processa um pouquinho, né? Ela não se conecta totalmente com a ciência de dados, ela é um campo, uma área que está dentro da ciência da computação, de uma forma geral, e ela faz justamente com que os computadores eles desenvolvam alguma capacidade de compreender e aprender, né? Agindo de uma forma talvez semelhante à inteligência humana, que é justamente esse o ponto de o programa ele tenta de alguma forma imitar o cérebro, né, nesse processo de aprendizagem e agir por conta própria, de uma forma independente. Claro, tudo de uma forma programada, tudo de uma forma definida, parâmetros que são definidos, uma curadoria dentro de sistemas. E, por último, machine learning, que ele é, de fato, um aprendizado de máquina. Então, justamente, é o alimentar as máquinas com dados e permitir que eles aprendam por conta própria, né, sem qualquer intervenção humana. Então, tu vai fazer um processo de desenvolvimento, onde tu vai estabelecer algumas matrizes de neurais, talvez, algumas coisas de estudo, e essa máquina, a ideia é que ela comece a aprender sozinha e conseguir ir um pouco além, tá? Nesse próximo slide eu comento um pouquinho sobre... eu trago justamente uma imagem que é para fazer esse processo de correlação, né? A gente tem, basicamente, aí a gente tem a inteligência artificial como, né, uma segmentação. Dentro dela tem ali alguma coisa de linguísticas, robóticas, sensores, por exemplo. Machine Learning ele é uma área dentro da área de inteligência artificial, onde a gente tem o processo de árvores de decisões, por exemplo, né? As árvores de decisões elas são comumente utilizadas em chatbots, aquela coisa dos chats que respondem sozinho, né? Não precisa de uma interação humana, as pessoas estarem respondendo, então é bem comum nesse ponto. E a gente nota que a ciência de dados ela está um pouquinho de lado, né? Então ela não está muito bem focada, justamente não está dentro da inteligência artificial, não está dentro da ciência de machine learning, e ela tem daí mais ou menos aqueles processos de estatística, visualização, a gente tem um text mining, né? Então vai mais ou menos nesse processo. A gente pode ver então que nem machine learning, nem a inteligência artificial eles são um subconjunto da ciência de dados. E nem a ciência de dados é um subconjunto dos demais. Né? A ciência é muito mais que machine learning, a ciência de dados é muito mais que machine learning, que inteligência artificial. E também, né, a inteligência artificial e o machine learning são um pouquinho mais do que ciência de dados. Então, elas fazem algumas correlações de fato, mas elas não necessariamente estão uma dentro da outra, ou então elas fazem parte de um mesmo processo, assim, exclusivamente, tá? Para finalizar, então, eu gostaria de trazer basicamente duas frases que elas dizem muito sobre ciência de dados, né, sobre dados num contexto geral. Ambas delas do William Edward Deming, que é basicamente, sem dados, você é apenas mais uma pessoa com opinião. E o que ele quer dizer com isso nessa frase, que ela faz muito, né, muito sentido? É muito importante, principalmente no momento atual que a gente está vivendo, sobre onde a gente tem acesso às informações, que a gente consiga levantar as informações antes de fato tecer alguma opinião, ou que a gente consiga, né, de uma forma mais correta e mais coesa, a gente conseguir atingir o nosso interlocutor com, de fato, mais confiança, já que a gente tem os dados, a gente tem as informações e a gente sabe do que a gente está falando, e não apenas a gente está achando uma coisa com base em, né, realmente, intuição, né? Isso é uma coisa que a gente pode definir. E, por último, o que não é medido não é gerenciado. Isso é muito importante porque se a gente, de fato, não souber o que está acontecendo no nosso mundo, no nosso dia a dia, no lugar que a gente vive, ou mesmo nas nossas casas, eu gosto de dizer, vou dar um exemplo muito claro, né? Como é que a gente se organiza para fazer o pagamento das nossas contas dentro das nossas casas, né? Como é que a gente sabe o salário que a gente entra, a gente sabe, obviamente, mas
onde a gente está pagando, quais são as contas, quanto que a gente está gastando mais, onde a gente mais está gastando, será que a gente pode reduzir aqui, pode reduzir ali? E se de fato tu não estiver mensurando isso, se estiver naquela coisa do cartão de crédito, por exemplo, né, aquela coisa que a gente é um hábito muito comum, a gente não vai saber como a gente reduzir isso. Então, de fato, se a gente souber mensurar tudo que está acontecendo ao nosso redor, a gente vai conseguir gerenciar isso e a gente vai conseguir, de uma forma mais correta, tomar alguma decisão para mudar mudar basicamente essa ideia do que está acontecendo, tá? Então, eu agradeço a todos. Eu sou o Cássio Vargas. Meu e-mail está aqui na tela. Fiquem à vontade se tiverem alguma dúvida sobre o mundo de dados. Sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar com isso, gosto muito, de fato, sou um interessado sobre dados, evangelizador, como eu comentei no slide anterior. Fiquem à vontade, eu estou à disposição no que precisar. Um abraço. Que dia incrível! Foram mais de 7 horas de muito conteúdo e experiências compartilhadas. Reunimos um super time de especialistas para esse encontro. Esperamos que vocês tenham gostado. Não deixem de nos dar os seus feedbacks nas pesquisas que enviaremos nos próximos dias. Obrigada por estarem conosco no eCore Open Forum 2021. Até a próxima! Chegamos ao final do dia. Espero que tenham aproveitado o conteúdo e do fundo do coração espero encontrá-los no nosso evento de 2022 e dessa vez pessoalmente. Obrigado.